Olá, amados, como vocês estão? Estamos aqui mais um dia da nossa aula da Escola Bíblica. Nós estamos falando sobre o tema de Ruth e hoje eu tenho certeza que Deus vai continuar tratando no nosso coração. Então, eu queria começar orando, pedindo a direção de Deus para a nossa aula. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, santo é o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por esse dia. Te agradecemos pelo teu amor, Deus, pelo teu cuidado, Senhor, com as nossas vidas, Pai. Senhor, nós queremos te entregar, Senhor, essa aula nas suas mãos. Oh, Deus, que seja um tempo de aprendizado, que seja um tempo de edificação, que o Senhor fale a cada um de nós da maneira como o Senhor desejar. Toma as nossas vidas nas tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, temos falado nesse período sobre a vida de Ruth, sobre o livro de Ruth, né? E vimos muitas coisas que aconteceram então com Ruth até aqui. E aí nós chegamos então ao capítulo 2. E esse capítulo 2 começa a mostrar uma virada radical que Deus então faria na vida de Noemi e de Ruth, que foram as pessoas que sobraram dessa família. E aí nós vamos ver que Noemi e Ruth, elas já estão ali, né, em Belém, e elas ainda não tinham encontrado favor, ainda não tinham encontrado, né, uma maneira de sobrevivência. E então Ruth, ela pede a Noemi para ir ao campo, para que ela pudesse então ali colher atrás dos segadores na colheita. Como funcionava isso? Como elas estavam, né, numa situação de pobreza, a lei permitia que elas colhessem aquilo que caísse, aquilo que ficasse para trás, né? Conforme eles vinham colhendo, aquilo que caísse ou ficasse para trás, elas tinham o direito de colher para sobreviver. E então, Ruth pede então para Noemi para que ela pudesse fazer isso, né? E Noemi diz para ela: sim, vai, minha filha. Nós vamos ver que em alguns momentos Noemi ela se refere a Ruth como uma filha, porque como nós já vimos, né, nas lições anteriores, Ruth ela era como uma filha para Noemi. Então ela vai para o campo, né? E aí ela começa a procurar, né, nos campos um lugar na qual ela pudesse então fazer a sua colheita. E aí a Bíblia diz que ela vai parar no campo de um homem chamado Boaz, né? E aí nesse campo desse homem, né, ela não sabia, mas esse homem era da família de Elimeleque, né, o seu sogro, né, o marido de Noemi. E nós vamos observar que a Bíblia diz que por casualidade ela entrou na parte que pertencia a Boaz. Só que nós sabemos, né, que o nosso Deus não existe casualidade. Ele nunca perde o controle. As coisas de repente acontecem e aí as pessoas, nossa, por acaso. Não. Tudo está nos planos de Deus, né? Ela não entrou naquele campo à toa. Ela entrou naquele campo porque Deus tinha um propósito de dar uma virada radical na vida de Ruth. E aí nós vamos observar que ela está lá, ela entra, ela pede autorização para ela poder colher as espigas, embora ela soubesse que era um direito, né, adquirido, ela na verdade, ela pede autorização. Ela entra e eles permitem que ela faça isso. Existia um risco muito grande para Ruth ali naqueles campos, porque uma mulher, né, nova, sozinha naquela época, ela poderia então ali ser molestada, ela poderia ali ser abusada, mas Deus estava com Ruth e protegia Ruth de todo o mal. E então ela vai ali para o campo de Boaz, que era um homem de bem, né? E aí nós vamos observar que a Bíblia fala a respeito de Boaz e fala que ele era um homem de muitos bens, né? Essa palavra, ela indica uma condição social ao qual Boaz pertencia, né? A gente não sabe se ele pertencia
a parte militar, ou se ele era somente um homem com muitas terras, mas a verdade é que havia um reconhecimento, né, social sobre a vida de Boaz. E Boaz então vem até Belém, né, e olha para os segadores, os cumprimenta e diz: o Senhor seja com vocês, né? E eles responderam: que o Senhor te abençoe. Depois Boaz olha e pergunta para o servo encarregado: de quem é esta moça? Ruth chamou a atenção aos olhos de Boaz. Boaz então pergunta e o servo responde: esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Muitos conheciam a história de Ruth. Muitos sabiam, né, da sua negação de deixar tudo para trás e seguir Noemi, e seguir para o povo de Israel, e seguir o Deus de Israel, né? Então, eles fazem essa referência, lembrando a Boaz que ela era uma estrangeira, né? Lembrando a Boaz que ela estava ali, mas que todos também conheciam a sua história. E aí o encarregado então diz para Boaz, ela disse assim: olha, para mim, deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora ela está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Ruth trabalhava enquanto Deus estava agindo a seu favor. Muitas pessoas, né, às vezes ficam numa situação muito difícil e ficam paradas esperando, né, algo acontecer, esperando algo cair do céu. E aí a gente aprende aqui com Ruth que essa não deve ser a posição. A gente aprende aqui com Ruth que enquanto Deus está trabalhando a nosso favor, nós também estamos trabalhando, nós também estamos buscando, nós também estamos nos aperfeiçoando, né? Pode acontecer de você perder o emprego e aí você fica em casa esperando o emprego aparecer. Só que, na verdade, a gente precisa buscar esse emprego. E Ruth, ela foi lá buscar o seu sustento. Ruth foi lá e pediu. Ela aguardou o tempo deles colherem para que, então, quando caísse, ela pudesse, então, pegar, né? Ruth, ela agiu enquanto Deus estava trabalhando a favor dela. Nós precisamos sair também da situação estagnada e partir de encontro, né, na direção daquilo que Deus também tem preparado para cada um de nós. E Ruth fez isso. Então Boaz, ele ao ouvir a história de Ruth, ele então a chama e diz para ela: ouve, filha minha. Olha como Boaz, ele trata Ruth com sentimentos, né? Inicialmente é um sentimento paternal. E aí ele diz: ouve, filha minha. Ele não precisava tratar Ruth assim. A Ruth era uma mulher estrangeira, mas por causa da história de Ruth, por causa daquilo que ela fez pela sua sogra Noemi, por causa do reconhecimento e a conversão ao Deus de Israel, ela então recebe o favor de Boaz. E aí ele diz: não vá colher em outro campo, nem tampouco tu passes daqui. Fique aqui com as minhas servas. Então ele dá autorização a Ruth para que ela só venha colher ali naquele local, porque ele estava preocupado com ela. Provavelmente Ruth era uma mulher bonita, ela era uma mulher jovem, né? E aí ele estava preocupado, né, com o que poderia acontecer com Ruth. E aí ele diz assim, ó: fica aqui com as minhas servas. E eu darei ordem aos meus servos para que não toquem em você. E ele disse assim, ó: quando tu tiveres sede, pode ir até as vasilhas, aonde tem água, aonde todos os meus servos bebem, e pode ir lá e pode beber também. E ela, quando ouviu aquilo, ela se inclina com o rosto em terra, e ela começa a agradecer. E ela diz assim, olha para Boaz, ela diz assim: como é que tu podes me favorecer e fazendo caso de mim, sendo eu ainda uma estrangeira?
Olha o reconhecimento de Ruth, ela sabia que ela não tinha direitos, mas na verdade ela se inclina e ela se humilha diante daquele homem, porque Ruth sabia que se não fosse Deus, ela não conseguiria o favor desse homem. E aí Boaz responde: bem me contaram tudo quanto tu fizestes à tua sogra depois da morte do teu marido, e como tu deixastes o teu pai e a tua mãe, e a terra onde você nasceu, e vieste para um povo que você não conhecia. O Senhor retribua o teu bem, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas viestes buscar refúgio. Gente, que palavra maravilhosa. Entendam, todo bem que você fizer, ele vai voltar para você. Lei da semeadura é uma lei muito real. Plantou, colheu. E Ruth, ela plantou coisas boas, ela abençoou a vida de Noemi. E a história de Ruth correu. E as pessoas viram tudo aquilo que Ruth fez. E agora ela encontra favor por causa de tudo aquilo que ela abriu mão em favor da vida de Noemi. Então, quando ele diz que sobre as asas que você veio buscar refúgio, ele está falando de Deus, aquele que traz refúgio para os nossos corações, para as nossas vidas, mesmo no tempo difícil. Chega o momento do descanso, chega o momento da bonança, chega o momento da virada radical, né? E eu creio que Deus vai fazer uma virada radical na vida de muitas pessoas. E aí, então, Ruth, né, continua ali falando com ele. Ela disse para ele: tu me favoreces muito, Senhor. Tu consolaste e falaste ao coração da tua serva. A hora de comer, Boaz chamou ela. E aí ela chegou para ele, comeu pão, molhou no vinho, né? Ela se assentou junto com os segadores. Ele lhe deu grãos de cereais para ela se alimentar. Ela comeu, ela se fartou, né? E aí, levantando ela para rebuscar, né? Boaz dá ordem aos seus servos e ainda diz assim para eles: ó, deixa ela colher até entre as gavelas. Deixa ela colher o que ela quiser. Ela não precisa só pegar aquilo que está caído no chão, não. Deixa ela colher aquilo que ela precisa, né? E não a censureis. Tirai também algumas espigas e entregue nas mãos dela, né? E deixai e não a repreenda. E ela apanhou naquele campo, né? Durante todo aquele dia, ela debulhou e ela foi com uma efa de cevada para casa. Tomou, ela foi para sua cidade. Quando ela viu a sua sogra, né? Sua sogra olhou tudo que ela tinha apanhado, né? E viu que ela também tinha comido, né? E que tinha sobrado. Sua sogra lhe disse: aonde você colheu hoje? E onde foi que tu trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. Noemi já abençoou aquele que havia abençoado Ruth. E Ruth contou à sua sogra aonde havia trabalhado. E ela lhe disse: o nome do Senhor, cujo campo eu estive trabalhando, é Boaz. E então Noemi: bendito seja ele do Senhor, que não deixou a sua benevolência para aqueles que vivem e nem para com os mortos. Noemi diz, né? Bendito, bendito, bendito seja. Olha como Noemi, ela tem um coração doador e ela agora reconhece que Deus não a havia abandonado, mas que Deus estava cuidando dela, né? E ela diz: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. E aí Noemi continua dizendo: esse homem, ele é nosso parente, ele é um dos nossos, né, resgatadores. E Ruth continuou, né, dizendo para ela: também ainda me disse: com os meus servos ficarás até que acabem toda a sega que tenho. Disse Noemi a sua nora, Ruth: bom será, filha minha, que saias com as servas deles, para que em outro campo não te molestem.
E assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e então ela ficou com a sua sogra. Ou seja, Ruth, ela teve todo este momento para estar ali, se alimentando, trabalhando, buscando seu sustento, né? Sem que nenhum mal a acontecesse. Quando Deus está conosco, né? Não importa a situação difícil que nós estejamos enfrentando, Deus, ele vai colocando todas as coisas no lugar. Ele vai fazendo, né, com que as situações, elas nos favoreçam, né? As situações aconteçam ao nosso favor e ele nunca nos abandona. E nós vemos aqui na história de Ruth e de Noemi que Deus, ele continua sendo aquele Deus amoroso, cuidadoso, protetor, né? Que deseja escrever sempre uma nova história na nossa vida. Na próxima aula e última sobre Ruth, nós vamos falar, né, como Deus terminou de escrever essa história. Foi uma história lindíssima, de bênção na vida dessas mulheres. Que Deus te abençoe, que te dê uma semana abençoada, em nome de Jesus. Vamos estar orando. Pai, muito obrigada pela tua palavra. Obrigada porque nós entendemos, Senhor, que o Senhor não perde o controle de nada, Senhor, que acontece nas nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, porque o acaso para o Senhor não existe. Quando o Senhor tem uma nova história para escrever nas nossas vidas, nós vemos o Senhor ir colocando, Senhor, as coisas exatamente, Senhor, no lugar onde elas deveriam estar. E nós te louvamos e te agradecemos pelo teu amor, Deus, pelo teu cuidado, Senhor, com as nossas vidas. É isso que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.